Meu irmão querido, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre tua vida. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de, diante de tantas circunstâncias adversas, termos a oportunidade e o privilégio de estarmos juntos louvando ao Senhor. Eu aí na sua casa, você em um só espírito, em um só coração comigo, temos a oportunidade de engrandecer ao nosso bondoso Deus. Os tempos estão sendo abreviados, glória a Deus por isso. As coisas estão acontecendo, a volta de Cristo é iminente e nós nos alegraremos finalmente com o nosso Senhor. Mas ainda assim, meus irmãos, vamos louvar a Deus ainda na nossa residência. Contudo, já temos a perspectiva de no dia 14 de junho retornarmos ao culto público e louvarmos a Deus juntamente. Tá bom, meus irmãos? Mas vamos orar ao Senhor para darmos início a esse culto, para que possamos adorar ao Deus da nossa salvação. Fecha teus olhos aí na tua casa, abaixa tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo privilégio de te louvar, de te engrandecer. Ó Deus, que cada um de nós, com as nossas famílias, em nossas casas, na nossa reunião particular, ó Deus, tenhamos momentos singulares na tua presença. Que a nossa casa, que o local onde nós estamos agora te cultuando, ó Deus, possa ser de fato um trono de louvores até a tua presença, Senhor. Recebe a celebração da tua igreja, recebe o louvor do teu povo. Fala aos nossos corações, mortifica, ó Deus, o nosso eu, para que a tua glória superabunde em nós. Recebe a gratidão do nosso coração. É o que nós te pedimos, oramos e agradecemos no doce, bondoso e precioso nome de Jesus, o Rei da Glória, o Senhor da Igreja. Amém e amém. Fique de pé, meu irmão, se você puder, e louve a Deus, adore ao Senhor nessa hora, na beleza da sua santidade. Convido você, nessa manhã, a adorar o Senhor junto comigo. Essa primeira canção que a gente vai louvar agora, ela diz: todo louvor, honra e poder, glória, majestade ao soberano Rei dos Reis. E que nesse momento que você estiver cantando essa música, que possa ser verdade, que você pode adorar mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento de dificuldade, que você possa abrir o seu coração e adorar o Senhor junto comigo. Amém? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é teu nome. Messias desejado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o teu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o teu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é teu nome. Todo louvor, honra
majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Mais uma vez, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer pela liberdade que o Senhor nos dá, mesmo sabendo que a gente está nessa pandemia. Nós temos a convicção, Deus, que tudo que acontece, existe um Deus que está no controle de tudo. E eu te agradeço, Deus, porque através da sua palavra, o Senhor nos dá essa certeza. Muito obrigado, Deus. Continue falando conosco através das canções. Em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Você pode declarar isso? Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Declare isso. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você pode dizer isso? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Diga na sua casa: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Diga isso. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Deus, eu quero te agradecer, porque em meio a essa pandemia, e mesmo sabendo que muitas pessoas em suas casas estão passando por dificuldades, ainda assim o Senhor tem colocado algo chamado que é a fé, que dá força para permanecer mesmo em tantos problemas. Deus, eu quero te agradecer porque o teu Espírito Santo é real e eu sei que está em cada casa nessa manhã. Então, Deus, que o Senhor continue a dar forças, que o Senhor continue a trazendo vida para dentro desses lares que às vezes tem faltado até o que comer. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Então, visite a cada lar nessa manhã, visite a cada família representada, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é fiel. Nós cremos, Deus, e é por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que coisa linda o Senhor tem feito nesse tempo entre nós. Nós estamos aí caminhando para 2 meses e meio, quase 3 meses desse período de quarentena. E ao início, talvez por falta de fé, ficamos um pouco pesarosos, preocupados em como seria os meses, né? Como se dariam as questões dos gastos da igreja, as responsabilidades sociais da igreja, financeira. Não sabíamos se teríamos condições de arcar com tudo isso, devido à igreja, o templo, né, estar fechado. Mas eu quero louvar a Deus pela tua fidelidade, pelo teu compromisso, primeiramente com Deus, mas também com esta casa de oração. Eu louvo a Deus porque nada nos faltou. Pelo contrário, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades em todos os momentos e tem superabundado a sua graça sobre nós. E eu queria compartilhar contigo o texto de Mateus capítulo 23, verso 23, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Os fariseus naquela época, eles achavam que pelo fato deles serem dizimistas, eles podiam comprar o favor divino. O fato deles entregarem seus dízimos, entregarem as suas ofertas no templo lá em Jerusalém, eles acreditavam que isso era o suficiente para aplacar a ira de Deus sobre eles da maneira hipócrita que eles viviam. Meu irmão, o nosso dinheiro não compra Deus. E eu quero louvar ao Senhor porque eu sei que você já aprendeu isso. E a tua fidelidade nesse período de escassez
tem demonstrado que, na verdade, o motivo que motiva, né, redundante, você a fazer esse tipo de entrega é, na verdade, porque você confia em Deus que Ele vai suprir as suas necessidades em todo e qualquer momento. Não há uma barganha com Deus. É, na verdade, um sentimento de gratidão, de um coração que sabe que tem recebido do Senhor e por isso quer devolver a Ele em sinal de alegria, gratidão e louvor ao seu nome. E os nossos dízimos e as nossas ofertas nunca podem nos eximir de sermos fiéis a Deus em outras áreas de nossas vidas, inclusive. O texto ele vai dizer que as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, elas precisam também preconizar a nossa conduta cristã. Então não acredite que pelo simples fato de você ser um dizimista fiel, você pode abandonar outras práticas cristãs. Ao contrário disso, as práticas cristãs, elas vão levar você a também ser um dizimista fiel, um contribuinte fiel na casa do Senhor. Que o Senhor te abençoe, prospere, aumente o teu lagar, te dando mais e principalmente te dando o suficiente para que você não padeça de nenhuma necessidade. Deus abençoe você. Se você puder fazer ou quiser fazer sua contribuição agora de maneira online, fazer um TED, né, um doc do seu celular, do seu computador, fique bem à vontade nessa hora, ou amanhã, se você quiser fazer um depósito bancário, fique bem à vontade, fique bem tranquilo. Deus ama quem dá com alegria, não é por peso no coração, tá bom? Deus abençoe você. Louve ao Senhor nesta hora também com esse cântico espiritual. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se na porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra, nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra, nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Você pode dizer isso? E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Meu querido, eu quero refletir com você no Salmo de número 42, que diz assim: ao regente de coro, masquil dos filhos de Corá, assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus?
Derrama a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, Yahvé me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra lida e quero te pedir ao Deus nesta hora que tu ministre a cada um de nós segundo o teu querer, segundo a tua soberana vontade. Fala-nos, Senhor, com poder e grande glória. Que a tua ação, ó Deus, em nós seja marcante, transformando todo o nosso ser. Usa-me, Senhor, conforme tu quiseres e, principalmente, prepara os corações para que eles recebam da tua palavra, ouçam a tua voz e cumpram aquilo que é o teu querer. A começar em mim. Que esta palavra, Senhor, possa reverberar no tempo e no espaço e atingir, ó Deus, o coração daqueles sedentos, chamados por Ti, para, ó Deus, cumprirem o Teu propósito. Obrigado, Santo Deus. Fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Ansiedade dos justos por Deus, que é a nossa esperança. Eu quero refletir com você nessa temática hoje. O texto, ele começa, o título desse texto, ele chama esse texto de Masquil. Masquil, ele é uma espécie de uma composição poética de caráter lírico, onde a escrita ela é muito valorizada. Mas além da beleza escrita, ela traz também ensinamento profundo, ela traz também uma espécie de chamar a atenção daquelas pessoas que ali estavam recebendo aquela palavra. Em especial aqui, era um cântico que muito possivelmente fora entoado ao longo da história de Israel pelos peregrinos que visitavam Jerusalém para fazer as suas oferendas, para fazer as suas ofertas, e esses peregrinos que passavam por Israel em direção ao templo, eles eram acometidos às vezes de muitas dificuldades, de muitos problemas, alguns chegavam com o coração pesado, e o objetivo dessa poesia, desse masquil, é levar a esses peregrinos também a certeza de que eles precisam confiar em Deus, renovarem a sua fé no Deus da nossa salvação ou no Deus da sua salvação. E eu queria refletir um pouco sobre primeiro sobre a questão da autoria desse salmo, porque esse salmo, ele fala no título que o autor dele são os filhos de Corá. Quem são os filhos de Corá? Os filhos de Corá são descendentes do Corá, lá de Números capítulo 26, Números capítulo 16, que fala daquele homem que fez uma rebelião contra Moisés, de um homem que se levantou contra Moisés em rebeldia e por isso foi tragado pela terra, não só ele, como Datã e Abirão, que participaram dessa rebelião. Esse texto está lá em Números capítulo 26, Números capítulo 16, se não me falha a memória, você pode encontrar essa história lá. Mas o interessante é que em Números capítulo 16, ele vai dizer que aqueles homens todos morreram, Corá, Datã e Abirão. E não só eles, mas os seus descendentes também foram tragados pela terra porque fizeram participaram dessa rebelião. Mas lá no capítulo 26 do livro de Números, no verso 11, vai dizer o seguinte: mas os filhos de Corá não morreram,
Os filhos de Corá não tomaram parte da rebelião do pai. E por não terem tomado parte na rebelião do pai, não foram punidos por Deus. A palavra de Deus diz através do profeta Ezequiel, que o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo assim, os filhos de Corá que não tomaram parte da rebelião, eles se especializaram depois, porque não morreram, se especializaram, ao que nos parece, na área da música. Eles passaram a ministrar na casa de Deus, no tabernáculo, né? E a gente vai ver ao longo da história que possivelmente, por exemplo, Gedutum, ou talvez até Asaf, fosse um dos descendentes de Corá, grandes ministros de música do ministério davídico. Mas apesar do autor, ou melhor, apesar do texto nos dizer ou afirmar para nós que a autoria dele é uma autoria de linha dos filhos de Corá, eu quero dizer para você que a maneira da escrita, a forma, o hebraico persistente ali e também a maneira das expressões de adoração ditas nesse cântico ou nessa poesia, elas são muito parecidas com as palavras de Davi. E é muito possível que Davi tenha de fato escrito esse texto ou escrito este poema, e os filhos de Corá, os descendentes de Corá, eles tenham feito a parte musical dessa poesia, né? Eles tenham transformado essa oração, essa poesia de Davi num cântico. É isso que é possível. Então nós teríamos ali uma autoria dos filhos de Corá, mas também contando uma parte da história de Davi. Se tomarmos que Davi de fato é o autor desse salmo, nós vamos entender que esse salmo possivelmente ele foi escrito no momento em que Davi fugia de Jerusalém por conta da invasão que seu filho estava promovendo para tomar o governo, para tomar a coroa de seu pai. É nesse momento, é nessa maneira que nós vamos caminhar dentro dessa poesia, entendendo ela como sendo de autoria davídica no momento da fuga de Absalão, seu pai. Ou de Absalão, seu filho, perdão. E eu queria refletir justamente, basicamente, eu queria dividir esse salmo em duas partes com os irmãos. Do verso 1 ao verso 5, que é quando ele termina ali, com aquela mesma expressão que ele termina o salmo no verso 11. No verso 5 ele fala, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele termina a primeira parte usando essa expressão e termina a segunda parte no verso 11 usando essa mesma expressão. Nós vamos dividir esse salmo em duas partes para a nossa reflexão. A primeira parte é Davi se questionando e lamentando pelos fatos que ele está enfrentando. Volto a dizer, nós estamos tomando como partido que Davi de fato escreveu esse salmo e ele então estava em fuga de Absalão, seu filho, que invadia para lhe roubar o trono. Então ele está questionando e lamentando os fatos que ele está enfrentando. Ele começa o salmo no verso 1 dizendo assim, assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Após o desespero de uma corça, quando a corça está em fuga dos seus predadores, ela dá um tiro de corrida muito rápido, muito extenso, e o metabolismo dela acende ou queima as suas calorias, a sua parte líquida do seu corpo de uma maneira tão rápida e tão intensa que ela imediatamente precisa procurar um riacho de águas correntes para que ela possa beber água e então receber de volta os fluidos, sais minerais necessários para que ela continue viva. Davi ele começa o salmo aqui dizendo justamente, ou fazendo um paralelo, para que assim como a corça tem essa necessidade da água, nós também, ou ele também, tinha essa necessidade de Deus. Meu irmão, nós precisamos ter essa necessidade de Deus. A partir do momento que nós, assim como essa corça que corre em direção a essas águas límpidas, correntes, para aplacar a sua sede voraz, assim somos nós também, devemos, como essas corças, desesperados, correr ao encontro de Deus, ansiosos pela sua presença, famintos e sedentos pela presença do Deus vivo. Meu irmão, em nome de Jesus, cultive essa fome, essa sede. Você precisa respirar Deus, almejar Deus a todo momento.
Me lembro do texto de Enoque, lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e por isso foi levado direto à sua presença. Enoque não queria saber de mais nada dessa vida, porque a presença de Deus para ele já era o suficiente. Meu irmão, a presença de Deus precisa ser constante na nossa vida. Não apenas no momento de culto, não apenas no momento da leitura bíblica, devocional, ou numa oração antes de dormir ou antes das refeições. A presença de Deus deve permanecer conosco todo o tempo. Nós precisamos ansiar, desejosos por essa presença. O verso 2, ele diz assim: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Se hoje nós disséssemos que queremos ver a face de Deus, muito provavelmente alguns pensaríamos que estávamos falando de morte, queremos morrer, ou mesmo estamos vivendo talvez um quadro depressivo crônico, e alguns ficariam até com medo de nós tentarmos algo contra a nossa própria vida. Na verdade, a palavra do salmista aqui não é nessa direção. A palavra do salmista aqui é alguém que está ansioso por essa presença, como dito no verso 1, mas ele está se referindo à presença de Deus no ato coletivo. Ele está falando da presença de Deus no culto. Ele está colocando aqui que ele quer ver a face de Deus na coletividade. Ele quer estar em comunhão com os irmãos adorando a Deus. Me lembro de quando Salomão inaugura o templo, alguns anos depois de Davi ali, e a Bíblia vai dizer que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanho era a kavod, a glória manifesta de Deus naquele templo. Meu irmão, a presença de Deus na nossa vida, a kavod do Senhor, ela precisa ser aquilo que alimenta a nossa fé, ou melhor, que alimenta a nossa caminhada rumo à direção de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que a manifestação da glória de Deus, ela se dará à medida da fome e da sede da sua busca. É interessante que o templo criado por Salomão, e é essa a imagem que fica muito vívida nas nossas mentes, não só o templo de Salomão, mas o tabernáculo que fora erigido por Moisés, ele era subdividido basicamente em 3 grandes áreas, né? Na verdade, eram mais ramificações, divisões, mas eu quero focar nessas 3 principais, que era o pátio ou o átrio, o lugar santo, que era o lugar somente os sacerdotes podiam estar, e o santo dos santos, que era onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a oblação pelo pecado, para fazer a entrega do incensário, das orações em perdão aos pecados no dia de Yom Kippur. O tabernáculo de Davi não era assim. Interessante, porque o tabernáculo de Davi, ele nada mais era do que uma tenda, uma espécie de uma choupana, que tinha apenas a cobertura. Ela não tinha paredes, ela não tinha divisões, ela apenas tinha uma tenda para abrigar as pessoas em volta dela, com a Arca da Aliança no centro. Meu irmão, você imagina a cena. A presença de Deus, que de alguma maneira era vedada a todos, pelo menos na sua plenitude, porque a Arca da Aliança, que simbolizava essa presença, ela ficava lá dentro, no Santo dos Santos, guardada e separada por um véu espesso, grosso, uma cortina. Os homens não tinham acesso, eles não viam, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas agora, irmãos, Davi coloca a Arca da Aliança no meio dessa choupana, no meio dessa tenda, no meio desse tabernáculo, e o povo está em volta dessa arca, louvando, bendizendo, exaltando, porque o povo estava faminto da presença de Deus. Meu irmão, o teu interior, todo o teu ser, toda a tua alma precisa estar sedento da presença desse Deus. Se apresentar diante da face de Deus não é apenas um ato da sua particularidade, da sua casa, do seu culto privado, do seu momento devocional. Ele está falando aqui também do ato do culto público. Nós veremos, por exemplo, isso na sequência, quando ele fala da presença de Deus que ia junto com eles em procissão. Ele está falando do culto público aqui. O culto público é muito importante. Talvez você às vezes se sinta tentado, principalmente depois de 3 meses quase assistindo o culto de maneira online na sua casa. Agora que voltou, prefiro continuar aqui assistindo online. Mamão, essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Não caia nessa arapuca. Não permita-se você fazer isso.
Você precisa estar na coletividade, na adoração pública, junto com o povo eleito, junto com o povo santo. E isso deve ser o seu culto particular, privativo, do seu dia a dia na sua casa, ele deve ser um reflexo daquilo que vai se manifestar também no culto público. Então, se você levanta as mãos e chora na sua casa, não faça também no culto público. Agora, se você não faz isso na sua casa, se a presença de Deus no seu particular não é tão marcante, quando você faz isso no templo, quando você faz isso na igreja, entenda, é apenas uma emotividade frívola, é apenas palavras, são apenas coisas lançadas ao vento e vazia. Ela não tem profundidade, ela não tem espiritualidade. O culto público, ele precisa ser uma expressão exata daquilo que você já experimenta no dia a dia da sua intimidade, da sua casa. Mas eu quero continuar, verso 3. Ele diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? E aí a gente começa a perceber o lamento de Davi nesse momento. Davi estava sendo questionado pelos ímpios, pelos incrédulos. Onde está o teu Deus? Que não vê tudo isso que você está passando. Meu irmão, eu quero dizer para você, quem é o ser humano que num momento de dor, que num momento como esses que Davi está enfrentando, não só de perder a coroa, não só de deixar a cidade que ele ama, não só de ter que sair do tabernáculo, que era um lugar que ele amava estar, mas também, apesar disso tudo, está sendo atacado pelo seu próprio filho. Qual é o ser humano que não tem o coração tão contrito, ou pelo menos tão humano, ao ponto de se compadecer, mas ao invés disso apontar o dedo? Muitas pessoas hoje, infelizmente, têm esse coração maldoso. Tem um coração maldoso a um ponto tal de fazer questionamentos em momentos de dores nossas. Pessoas que às vezes contraem doenças terríveis. E não raras às vezes eu já vi algumas pessoas dizendo, a pessoa está com câncer, é crente, onde está o Deus dessa pessoa? Meu irmão, é uma crueldade muito grande você se aproveitar de um momento de fragilidade humana, de doença, de escassez, de problemas num casamento, momentos onde nós estamos vulneráveis para tentar de alguma maneira questionar a ação do nosso Deus ou tentar de alguma maneira nos colocar em litígio, em briga com o nosso Deus. Eu me lembro do texto lá de Samuel, que fala que quando Davi estava fugindo de Absalão, um homem chamado Simei saiu ao encontro de Davi, e esse homem chamado Simei, ele era partidário do grupo reinante anterior ao de Davi, né? Ele era partidário da antiga dinastia reinante, que era a dinastia de Saul. E Simei aqui, ele começa a amaldiçoar Davi, ele começa a praguejar, falar mal de Davi, escarnecer, ofender Davi, falando que Davi era um homem de sangue, que Deus o estaria castigando por isso. Meu irmão, seria melhor para Davi naquele momento, talvez para nós, termos os nossos olhos perfurados por uma agulha, do que sentir a dor de alguém que nos tenta colocar contra o nosso Deus. Meu irmão, que as tuas dores não sejam um motivo depressivo ou depreciativo para você olhar de maneira diferente para o teu Deus. Talvez alguns vão olhar a tua realidade do desemprego, talvez alguns vão olhar a tua realidade da calamidade de saúde financeira ou até mesmo familiar, emocional, e talvez vão querer usar isso como algum tipo de argumento para jogar você contra o teu Deus. Não permita que isso aconteça. Não se permita ser vencido por isso. O nosso gracioso Deus, Ele está conosco a todo momento. Ele está contigo independente das dores, das lutas e dos problemas que você enfrenta. O Senhor tem sido contigo. O verso 4 diz assim, como uma espécie de resposta ao questionamento ímpio: derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Quantas vezes nós somos tomados pela melancolia do saudosismo? Olhamos para trás, olhamos para a nossa vida e ficamos lembrando das coisas passadas. Davi começa a se recordar aqui
que quando começava a chegar por volta das 3 horas da tarde, ele saía do templo, ele saía do seu palácio e ele ia pelas ruas principais de Jerusalém, louvando a Deus, convocando o povo a sair em procissão, adoração a Deus, entrarem à presença de Deus lá no tabernáculo para o sacrifício das 15 horas. É interessante essa analogia, porque às 15 horas foi justamente a hora que Jesus Cristo foi imolado na cruz. Ele morre na cruz, ele entrega, rende o Espírito exatamente às 15 horas. Então Davi ele sai e às 15 horas ele em procissão junto com o povo vai adorando e ele começa a se lembrar disso de maneira saudosa, porque agora ele está em fuga de Jerusalém. Ele não pode mais sair em procissão, em adoração a Deus junto com o povo para o sacrifício das 3. Ele começa a trazer no coração aquele lamento, aquela melancolia de quando ele levava com alegria o povo nessa adoração. O lamento ele tem 2 coisas básicas que se cumprem em nós. Ou ele nos leva a uma frustração e angústia, ou eles produzem em nós uma motivação, nos dá ânimo para não desistir diante das labutas e das dificuldades da vida. Você tem a escolha das suas dores, dos seus problemas, das suas dificuldades, te jogarem para baixo, para o chão, e você ficar caído, prostrado, se lamentando, chorando, talvez praguejando, ou você ter a oportunidade de levantar a cabeça, jogar uma água sobre o rosto e buscar o Deus da tua salvação. Lembrar-se dessa intimidade, ela pode produzir em você a fome e a sede necessária para que você busque em Deus a oportunidade do crescimento. O verso 5 termina essa primeira parte da poesia dizendo assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Aqui é um diálogo interessante entre Davi e Davi. Davi está conversando com ele mesmo, é a fé lutando contra a razão, são os medos lutando contra a esperança, é uma forma aqui, é uma discussão entre a razão de Davi e a sua fé, entre os medos que ele estava enfrentando naquele momento e a sua esperança em detrimento da tristeza que estava vivenciando naquele momento. Davi está lutando com ele mesmo. E eu penso, irmãos, que talvez essa seja uma das guerras que a gente precisa aprender a travar. A gente, às vezes, é covarde de enfrentar os nossos próprios problemas. A gente prefere, às vezes, fugir dele, procrastinar, empurrar com a barriga. A gente prefere fingir que nada está acontecendo, se ocultar, se omitir, porque a gente não quer se desgastar, porque a gente não quer bater de frente. Então, para a gente, as coisas estão sempre numa boa, porque a gente não quer se desgastar. Meu irmão, não é assim que se conduz uma vida. Os problemas estão diante de nós, eles precisam ser enfrentados. Quando a gente não enfrenta os problemas, eles se transformam numa bola de neve tão grande que lá na frente vai nos engolir. Os seus problemas não podem gerar em você medo ou aflição. Eles precisam provocar em você coragem de enfrentar as circunstâncias de cabeça erguida e principalmente sabendo que o Deus da sua salvação, como ele termina aqui, espera em Deus. O próprio Davi, ele cria a resposta para o seu questionamento. Por que você está abatido, a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus. Meu irmão, por que você está tão desesperado? Porque a angústia rouba a sua alegria. Porque as circunstâncias do tempo presente fazem com que você fique deprimido, fazem com que você fique prostrado, fazem com que você fique caído. Meu irmão, espera em Deus. Confia nele. A palavra de Deus está dizendo aqui, pois ainda o louvarei. Ele é o Deus da tua salvação. Confia nele, ele fará no tempo propício escolhido por ele mesmo. Quero participar da segunda parte desse salmo. A segunda parte, Davi revigora suas certezas, ainda que a sua alma tente lhe trair. Às vezes a nossa vida, a gente decide uma coisa, mas no meio da caminhada, às vezes a gente quase que retrocede. Como aquele povo lá no passado que quis voltar para o Egito, lembram-se? Estavam no deserto e queriam voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Lá era melhor, lá tinha isso e aquilo. Às vezes parece que a gente quer voltar para o Egito. Mas o verso 6 ele diz assim:
Minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso eu me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. As circunstâncias da vida geram em nós preocupações. Mas quando pensamos e refletimos na grandeza do bondoso Deus, tudo nos parece tão pequeno. Eu não gosto muito dessas frases prontas evangélicas, né? Não diga para o seu problema, não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Eu não gosto muito dessas frases prontas, eu não sou adepto disso. Isso para mim está muito mais ligado a uma confissão positiva, a um triunfalismo, do que necessariamente a fé que devemos exercer. Mas a bem da verdade, meus irmãos, é que parece que o que Davi quer mostrar para nós aqui é que diante das circunstâncias da vida, quando nós olhamos para a grandiosidade, para o poderio e para o senhorio do nosso Deus, e quando nós cremos que Ele tem o controle de todas as coisas, a gente pode descansar nele. Notem que ele fala que a alma dele está perturbada, mas que ele por isso lembra-se do Senhor no Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Por que ele faz lembrança desses lugares? Porque é os lugares que ele passou durante a peregrinação em fuga do seu filho. E em cada um desses lugares é possível que Davi tenha armado um acampamento e naquele local ele tenha buscado a face do Senhor e o Senhor trouxe consolo a ele. Então eu imagino Davi saindo de Jerusalém e acampando ali às margens do Jordão, proclamando um culto pessoal ao Senhor, colocando diante do Senhor as suas dores e o Senhor renovando as forças de Davi. Meu irmão, aonde é o seu monte Mizar? Onde é o Hermon da sua vida? Aonde é as terras do Jordão? Teve um filme famoso aí um pouco tempo atrás chamado Quarto de Guerra, né? Ficou muito conhecido como um local onde aquela pessoa separou na sua residência para fazer as suas súplicas, as suas orações, o seu momento com Deus. Meu irmão, talvez você não tenha um quarto, você mora numa casa pequena, mais simples. Eu não tenho na minha casa um lugar assim. Mas você precisa selecionar um momento, um local onde todos vão te deixar com Deus. Para que você ali tenha o seu encontro com Ele, para que ali você cultive o seu relacionamento com Ele e para que ali o Senhor vá gerando cura no teu coração, para que ali o Senhor vá se manifestando a ti, para que o Senhor vá te conduzindo aquilo que Ele quer te conduzir, para levar em você crescimento, aprendizado, maturidade cristã, maturidade com Ele, maturidade com o próximo. Procure o lugar aonde é que você deve estar com o teu Deus. O problema é que às vezes a nossa fé ela é menor do que as convicções humanas que aprisionam as nossas esperanças. Às vezes a nossa razão ela toma conta da nossa fé. Às vezes a gente não crê que Deus pode ou que Deus vai fazer. Entenda, meu irmão, a gente precisa diferenciar a fé de confissão positiva. Tem algumas pessoas que gostam de falar assim, não, fulano já está curado em nome de Jesus. Não é assim não. Em nome de Jesus não é uma palavra cabalística ou milagrosa no sentido de um abacadabra, por exemplo, né? Não. Na verdade, nós precisamos ter um relacionamento com Deus tão maduro e profundo de entendermos que as nossas orações, elas refletem muito mais uma intimidade do que uma mudança no posicionamento divino. A gente precisa entender que por mais que Deus cure, Deus também pode escolher por não curar. E ainda assim Ele é Deus. Então não é que Deus vá fazer. O meu coração precisa estar apegado na certeza de que Deus pode fazer, na convicção de que Deus tem poder para fazer, poder para realizar. Mas eu não posso ter no meu coração uma convicção de que Ele vai fazer alguma coisa, sem antes Ele me revelar que vai fazer. Então precisamos ter maturidade, como Davi o teve aqui. O verso 7, ele diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Pode parecer um tanto quanto pessimista para você, meu irmão, mas eu costumo dizer na vida, no dia a dia, que notícia ruim não vem sozinho. Não é uma visão pessimista da vida que eu estou tendo. É porque, na verdade, as adversidades, raramente elas se apresentam sozinhas. Um problema normalmente traz na gama muitos outros problemas. Agora, recentemente, por exemplo, um cano, uma tubulação lá da minha cozinha arrebentou, quebrou, estourou, dentro da parede.
Isso começou a provocar uma infiltração muito grande na minha cozinha e lá embaixo, na garagem, começou a provocar uma inundação cheia d'água e eu tive que consertar aquilo. Então a gente pode pensar assim, é um problema, sim, mas tem outros problemas que vêm junto com esse problema. Por exemplo, a infiltração pode estar indo para a casa do vizinho, a infiltração está indo para a garagem com vários carros. Será que a gente tem dinheiro para consertar essa infiltração? Ou seja, a notícia ruim ela nunca vem sozinha, não é simplesmente consertar. Existem outras coisas que estão ao redor de tudo isso, que estão em volta, que às vezes nos pressionam ainda mais. E essas são as lutas, as dificuldades da nossa vida. É um abismo chamando outro abismo. Me parece que o pecado, irmãos, ele também tem esse poder. O pecado raramente ele se manifesta na vida das pessoas solitariamente. Vou te dar 2 exemplos básicos disso. Sabe quem é a melhor amiga da fofoca? É a inveja. É o espírito de contenda. O fofoqueiro ou a fofoqueira, quando ele fala de alguém, ele fala desse alguém ou porque tem inveja desse alguém, às vezes suprimida, mas tem, ou porque ele quer gerar algum tipo de conflito, algum tipo de contenda com a pessoa pela qual ele está falando. Então a fofoca ela é um pecado em si, mas ela traz no seu bojo, junto com ela, a inveja e também o espírito de contenda, né? Outro exemplo que eu queria te dar é, por exemplo, a pornografia. A pornografia ela anda de mão dadas com o adultério. Ou seja, um pecado ele vai traindo ou atraindo outros pecados. Por isso que um abismo vai chamando outro abismo. Quando você comete um pecado na sua vida, aquilo causa um distanciamento de Deus. Esse distanciamento produzirá em você um senso de desamparo ou de liberdade. De desamparo nas questões difíceis da vida e liberdade no sentido de que você não deve mais satisfações a ninguém, quando deve. Todos nós devemos satisfação uns aos outros e também, principalmente, ao nosso Deus. E além disso, meus irmãos, um outro exemplo, que é o que eu mais gosto, é que o pouco amor que nutrimos, ele produz em nós um pouco perdão a ser entregue. Quanto mais nós amamos alguém, mais nós estamos dispostos a perdoar. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que não foi aperfeiçoada em amor. Uma pessoa que tem dificuldade em entregar o perdão é uma pessoa que não entendeu ainda o que é amar e como se manifesta plenamente o amor nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer lá em João 3,16 que Deus amou o mundo. E porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, ele entrega o seu Filho como um ato de redenção e de perdão aos homens. Quanto mais amor Deus nutre, mais perdão ele entrega. Quanto mais amor nutrimos, mais perdão também entregamos. Um abismo atrai outro abismo, porque a gente peca e a gente começa então a pecar sem parar, porque cometemos nos afastamos e então continuamos na maresia do pecado. Ele fala aqui que as ondas e os vagalhões têm passado sobre ele, Davi. Vagalhões são ondas que acontecem em altos mares, ondas gigantescas, que já levaram muitos navios a pique. Então, meu irmão, que os vagalhões e as ondas que sempre vêm sobre as nossas vidas, elas não sejam capazes de nos provocar um abismo tão profundo que nós não venhamos conseguir sair deles. Verso 8 diz assim: contudo, durante o dia, Yahvé me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha salvação. O salmista aqui passa a demonstrar mais confiança, lançando suas experiências, suas expectativas e as suas esperanças na bondade de Deus, no carinho de Deus, na misericórdia dele. Aí é interessante que ele fala aqui que durante o dia o Senhor lhe concede bondade. Eu acho isso interessante porque está de acordo com a palavra do profeta Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, quando ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que essas misericórdias se renovam
a cada manhã, ou seja, durante o dia o Senhor tem renovado o cuidado, tem renovado o amor dele para com o seu povo, o seu amor gracioso, curador, salvífico, libertador, tem acompanhado o povo eleito. Deus não tem retido as suas bênçãos para conosco. Precisamos estar convictos e confiantes nessa ação divina sobre nós, assim como o salmista começa a trazer ao seu coração. A gente precisa trazer também ao nosso coração que essas misericórdias do Senhor estão conosco. O verso 9 ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Essa é a pergunta de alguém que tem intimidade. Somente alguém que tem intimidade com Deus pode levantar diante de Deus algum tipo de questionamento. Me lembro do profeta Isaías no capítulo 1, convidando Deus, ou Deus convidando os homens a uma espécie de arrazoado. Vem aqui, vamos discutir, vamos ver quem tem razão nisso tudo que está acontecendo. Aqui, o convite não parte do Senhor, mas me parece que o convite é do salmista. Ele quer fazer um arrazoado com Deus, ele quer discutir com Deus o porquê ele está enfrentando tudo aquilo. O desejo do salmista é entender por que ele está enfrentando todas essas lutas, todas essas dificuldades. Davi está questionando a Deus: por que meu filho está perseguindo? Por que eu estou em fuga de Jerusalém? Davi está fazendo um montão de questionamentos, fazendo um arrazoado com Deus diante disso. Meu irmão, sabe o que eu acho interessante? É que Deus não responde. Sabe por quê? Porque Deus não deve satisfação de nada a você. Deus não deve satisfação de nada a mim. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele é o oleiro, eu sou o vaso, eu sou o barro. E eu não posso questionar por que o oleiro, por que ele me molda daquela maneira. O oleiro me molda da maneira que ele quiser. A nós, meros barros na mão desse oleiro, nos cumpre apenas crer que naquele tempo e no momento que ele preordenou, seremos vaso para a honra. Como diz Romanos, capítulo 9. Seremos vaso para a honra e para a glória de Deus. Mas antes de sermos esse vaso de honra, nós seremos amassados, nós seremos moldados, nós seremos comprimidos, e não cabe a gente fazer nenhum tipo de questionamento, questionar os oráculos do Todo-Poderoso. Nós precisamos, ao invés disso, ter confiança na vontade soberana dele e nos propósitos e nos decretos eternos que ele tem para cada um de nós. Então, meu irmão, em nome de Jesus, para de questionar a Deus o porquê você está enfrentando as circunstâncias e peça a ele sabedoria e discernimento para tirar lições maduras e proveitosas de como você deve lidar com essas dificuldades e como você deve continuar na caminhada da vida daqui para frente. O verso 10 ele diz assim: meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Meu irmão, pior do que um soco no estômago são as palavras que ferem a alma. Às vezes a gente ouve questionamentos que doem demais, e esse é um deles: aonde está o teu Deus? Quando os descrentes questionam a bondade do nosso precioso Deus, quando os ímpios suscitam alguma afronta contra o nosso Deus, me parece que é como um florete entrando em nossas costelas. Sabe florete? Aquela espingarda que tinha uma espécie de uma espadinha na ponta. É como se aquele florete penetrasse em nossas costelas e não que nos matassem, mas que provocassem dores terríveis, dores excruciantes. Às vezes parece que os descrentes, eles acham, ou até mesmo nós, como crentes, achamos que porque nós somos crentes, nós não podemos passar pelas lutas habituais que os demais seres humanos passam. Acreditamos, que às vezes, porque somos crentes, não podemos ficar desempregados, não podemos perder a saúde, ou não podemos ter crises conjugais ou crises existenciais. Meu irmão, isso não é verdade. O sol nasce para justo e injusto, a chuva cai para bons e maus. Tem pessoas que querem usar jargões evangélicos: eu não aceito isso, eu não recebo aquilo. Meu irmão, para com isso em nome de Jesus. Isso é sinônimo, sabe de quê? De imaturidade cristã. O crente, na verdade, ele não tem esse negócio de eu não recebo isso, ou eu não aceito aquilo. Meu irmão, o crente vai aceitar e receber aquilo que o Eterno quer que ele passe. Se ele quer que a gente passe por algum momento de angústia, de dor e pesar, a gente vai passar.
E muitas vezes essa é a maneira que o Senhor tem usado, inclusive, para se revelar a nós. Através de dores, porque muitas vezes nós vamos ver nas escrituras, tanto veterotestamentárias como neotestamentárias, crentes que sofriam, que passavam por apuros, mas que aquilo apurava a fé deles. Não só na história bíblica, mas na história do cristianismo nós vamos ver isso. Que muitas vezes o chão onde florescem muitas ervas, muitos frutos, são ervas que foram plantadas com o sangue de mártires, com o sangue de santos do Senhor. Então a dor, ela não é algo estranho ao cristianismo. A dor, na verdade, ela é um agente ativo da nossa fé. E então ressachar ou tentar jogar isso, por exemplo, no colo de Satanás, é não ter maturidade cristã suficiente para entender que mesmo quando os nossos ossos são esmigalhados pelos nossos adversários, que nos questionam onde está o nosso Deus, o verso 11, ele vai sempre trazer que nós precisamos esperar em Deus. O verso 11 ele diz assim, a gente termina: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Sabe por que a alma está abatida? Sabe por que se perturba dentro de mim? Ela está abatida e perturbada pelos questionamentos dos adversários. Onde está o teu Deus? Pelo nosso questionamento interno de que nós não podemos enfrentar ou vivenciar dores, quando na verdade podemos. E aí o salmista ele responde: a alma está abatida e está perturbada dentro. Alma, espera em Deus. Alma, confia em Deus, pois ainda o louvaremos. Ele é o Deus da nossa salvação. Confia em Deus. As tuas dores, os teus lamentos podem ser transformados pelo Senhor num cântico de alegria, num cântico de vitória. Confia em Deus. Agora entenda, cântico de vitória não quer dizer necessariamente que a resposta da tua peleja vai ser aquilo que você quer ou que está no teu coração. Vitória para Deus é o cumprimento da vontade dele e não o cumprimento dos anseios do nosso coração. O salmista, ele repete esse versículo que está lá no verso 5 na sua poesia, porque ele justamente quer se convencer disso. Você precisa se convencer dessa verdade. Você precisa abandonar esses jargões do eu repreendo, do tá amarrado e desse tipo de jargões que ferem frontalmente a nossa fé e não produzem maturidade, mas infantilidade cristã. A nossa alma, ela pode até estar angustiada. A gente pode até estar ansioso pelas coisas ou pela presença de Deus. Mas a nossa esperança e a nossa expectativa precisa estar sendo esperar em Deus, confiar nele, porque o mais ele fará. E quando isso acontecer, quando nós tivermos essa maturidade, certamente o Deus da nossa salvação se manifestará a nós. E como salmista, a gente poderá encerrar a nossa carreira dizendo: Deus da minha salvação, meu Deus. Que o Senhor te abençoe, providenciando e gerando em você maturidade cristã para enfrentar a lida e as dificuldades do dia a dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar e também encerrando o nosso culto nesse momento, pedindo a Deus que nos guarde e nos livre de todo o mal. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado porque certamente ela irá de encontro e cumprirá aquilo que lhe apraz em cada um de nós. Que estejamos abertos e suscetíveis àquilo que tu pré-ordenaste a cada um de nós. Obrigado, Senhor. E dá-nos uma semana de paz e na tua presença. Abençoa o teu povo, Senhor. Guarda-os, livra-os de todo mal. Que tenhamos uma semana de paz na tua presença. E que a cada dia esse vírus maldito, ó Deus, venha diminuir a sua ação entre os homens. Ó Deus, e o processo de cura seja encontrado pelos homens que são iluminados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por tudo. Guarda a nossa casa, a nossa família. Gera em nós, Senhor, um sentimento de dependência cada dia maior do Senhor e não, ó Deus, das falibilidades humanas. Obrigado, Deus, por tudo. Recebe a minha gratidão, o meu louvor em comunhão com os meus irmãos nessa hora. No doce e precioso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Bom dia, igreja.
Bom dia a todos. Estamos aqui nessa manhã para agradecer a Deus pela vida do pastor Valmir. Há exatos 6 anos, no dia 31 de maio de 2014, ele tomava posse em nossa igreja como pastor. E apesar desse distanciamento que temos vivido, não poderíamos deixar de agradecer a Deus pela sua vida e por tudo que tem feito em nosso meio. Por ser esse pastor dedicado, companheiro, comprometido com o reino e, acima de tudo, um grande amigo. Rogamos ao Senhor que continue derramando infinitas bênçãos sobre sua vida e sobre o seu ministério. Parabéns em nome da PIB em Pilares. Pastor, estou feliz por estar aqui e poder compartilhar com você desse momento. Quero deixar um versículo bíblico que fica em Salmo 23, 2. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas. Recordando suas memórias, Davi se depara com 2 das suas atividades quanto pastor: conduzir as ovelhas a verdes pastos para alimentá-las e levá-las a águas tranquilas para saciar a sua sede. A palavra de Deus em João 6 nos diz que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue jamais terá fome ou sede. Sua função aqui na terra, pastor, anunciar o Evangelho de Cristo. Evangelho que salva, que cura, que sacia sede e fome. E também conduzir o rebanho com simplicidade e amor. Pastor, quero te parabenizar. 6 anos conduzindo o rebanho com simplicidade e amor. Parabéns. Nós vemos ali em Gálatas 2 como que a coragem e o desprendimento de um líder em estabelecer a verdade do Evangelho a uma igreja que estava se desviando dessa verdade influencia tão positivamente a igreja a ponto dela voltar, a ponto dela retornar à sã doutrina. E a PIB de Pilares ela é essa bênção porque ela tem sido alimentada pela liderança, pela coragem, pelo desprendimento da verdadeira pregação da mensagem do Evangelho vinda da boca do Valmir. Um abraço, meu irmão. Esteja em nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. E nesse dia tão especial, a primeira Igreja Batista em Pilares te agradece pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu há 6 anos, com a chegada do nosso querido amigo e amado pastor Valmir Roberto de Almeida Rocha. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Que o Senhor abençoe e capacite ele, Pai, como pacificador bem-aventurado. E que o ministério dele seja uma fonte da tua graça e da misericórdia do Altíssimo. Muito obrigada por tudo. Nós te oramos e te agradecemos em nome de teu amado Filho Jesus. Amém. Parabéns, pastor Valmir.